Eduardo Miyazaki, eu sou psicólogo clínico e psicólogo da saúde, e a convite da Secretaria Municipal de Estiva, através do psicólogo Diego Alcântara, que é hoje referência em saúde mental, eu vim falar para vocês de um tema que eu tenho estudado muito, que é o luto. O luto, então, é a ruptura de um vínculo, está relacionado a uma perda específica, pode ser uma perda de algo, de alguém, e esse luto, essa ruptura, ela está relacionada a uma série de sentimentos, como medo, ansiedade, raiva, frustração, tristeza. Isso é super natural em decorrência dessa perda. É muito importante isso porque muitas pessoas tentam patologizar o luto e ele não é uma questão patológica. Claro que esse luto pode ter complicações e essas complicações são sérias, estão relacionadas a algumas coisas importantes e específicas, como por exemplo, a pessoa fica com pensamentos ruminativos, ela tem sentimentos intensos de solidão e de vazio, ela tem raiva com relação a essa morte, ela evita lembrar algumas questões frente a essa perda, em muitos casos ela sente arrependimento com relação a isso, com relação à perda especificamente. E existem alguns fatores de risco para que esse luto tenha complicações, como por exemplo, qual é a idade do enlutado, qual é a relação que existia ali entre a pessoa que foi perdida e quem perdeu, será que a perda foi de um filho, ou o jeito que aconteceu a morte também muda muito as coisas, e isso tem tudo a ver com o que a gente pode pensar com relação à pandemia hoje em dia. Então, tem uma série de fatores aí, e com relação à morte, geralmente quando são questões traumáticas, tem uma chance maior de ter complicações nesse luto. Um outro ponto muito importante é quando a pessoa não tem apoio social ou tem um apoio social muito baixo. Isso pode prejudicar bastante, também é um fator de risco para um luto complicado. Quando a gente pensa em luto, de forma geral, nós estamos pensando em várias situações que estão relacionadas a isso, como, por exemplo, rituais. E isso desde épocas mais antigas até questões mais mitológicas. E se a gente pensar em hoje, questões atuais também. Então, se a gente pensar na Grécia, em todas as discussões que tinham ali, nós vamos falar no Barqueiro, em Caronte. Se a gente pensar no Egito, nós estamos pensando em mumificação. Se a gente pensar na literatura, nós estamos falando, por exemplo, de questões após a morte, quando a gente vai discutir com o Dante Alighieri, quando ele vai falar sobre o inferno de Dante. Hoje nós falamos de missa do sétimo dia, hoje nós falamos de enterro, e cada religião vai ter uma forma específica de lidar com isso, como por exemplo a Santa Muerte no México. Tem muitas coisas relacionadas a esses rituais que nós vamos discutir frente à morte especificamente. E quando nós estamos falando desses rituais, nós temos que pensar que muitos deles estão mais difíceis de acontecer em decorrência da pandemia. Por exemplo, velório, algumas missas de sétimo dia e uma série de outros rituais que envolvem a aglomeração de pessoas, eles estão mais difíceis de ocorrerem. Às vezes até mesmo a questão do caixão lacrado por causa do vírus tem dificultado muito esse fechamento que nós geralmente estamos acostumados a lidar, e uma forma que naturalmente a sociedade lida com isso. Então, quando nós pensamos nessas coisas todas, nós estamos pensando que no momento que nós estamos vivenciando hoje, frente a essa pandemia, tiveram muitos óbitos. Se a gente pensar no mundo, foram mais de 2 milhões de óbitos. Se a gente pensar no Brasil, foram mais de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, um pouco mais, quase 220 mil, nós estamos pensando em 20 municípios do tamanho de Estiva, quase como se a população de 20 municípios desse tamanho tivessem desaparecido do mapa. Isso é muita coisa, a gente tem que levar muito a sério isso. Se a gente for pensar que, e um número pequeno aqui eu estou chutando, 4 pessoas sofrem com a perda de alguém. Então, uma pessoa que falece, 4 pessoas sofrem com isso. Claro que é muito mais, porque tem família, amigos e uma série de vínculos aí que se quebram. Mas se a gente pensar nisso, nós estamos pensando em 6 milhões de enlutados só em decorrência da pandemia. É um número muito alto e a gente precisa saber lidar com isso, é uma questão que precisa ser discutida. E quando nós estamos tendo dificuldade com isso, então às vezes vocês conhecem alguma pessoa que está tendo dificuldade com o luto, está tendo dificuldade com a perda, uma das coisas interessantes para que seja feita é que essa pessoa seja encaminhada para um profissional da saúde que possa ajudar. Então eu queria, dada essa importância toda desse espaço para que a gente trabalhe com essas questões, eu queria agradecer esse convite, essa abertura para a gente falar brevemente sobre esse tema e dizer que o que vocês precisarem, se tiverem dúvidas ou qualquer coisa, eu estou à disposição, o Diego tem meu contato, fiquem à vontade para me mandar um e-mail.
Muito obrigado pelo espaço.